Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 25 de maio de 2021, terça-feira, eu sou Júlia Stanzioni e eu sempre abro aqui o Jornal da Rede Alesp falando do nosso vacinômetro. Mais de 16 milhões de pessoas já se vacinaram aqui no estado de São Paulo e juntos a gente confere muita informação que o Jornal da Rede Alesp traz para você. O Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Hoje a gente fala sobre governança corporativa. Você sabe o que é? A gente fala também sobre o dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Outro assunto importante por aqui que a gente vai abordar é sobre uma previsão de possível piora da pandemia aqui no estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E a cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, dia 25, a temperatura mínima de 9 graus Celsius, a mais baixa do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, em alguns bairros do extremo da Zona Sul, por exemplo, como Marcilac, a temperatura não passou dos 2 graus. Ainda de acordo com a CGE, a mínima deve oscilar em torno dos 9 graus, mas com a sensação térmica um pouco inferior. No transcorrer do dia, o sol diminuiu a sensação de frio. A máxima pode alcançar 22 graus e os percentuais de umidade apresentam acentuado declínio abaixo dos 30%. À tarde, não há previsão de chuva. E agora aqui no Jornal da Rede Alesp, abrindo o nosso jornal de hoje, a gente conversa com o Fábio de Lima, que traz aí os assuntos importantes do nosso Parlamento Paulista. Bom dia, Fábio, tudo bem contigo? Bom dia, Júlia. Tudo bem comigo e com você? Tudo em ordem. Eu abri agora o jornal falando do friozinho que tivemos aqui na madrugada. Por aí também, muito frio? O ABC é frio, hein? Bastante frio, Júlia. Eu adoro o frio, mas eu confesso para você que esta noite eu tive que pegar mais um edredom. Só com um eu não aguentei. Pois é, não teve jeito. Mas conta pra gente então do ato solene ontem da deputada doutora Damares Moura, que você acompanhou, por favor. Bom dia, espectadores do Jornal da Rede Alesp. Ontem à noite houve um ato solene em ambiente virtual que foi organizado pela deputada doutora Damares Moura, do PSDB, como a Júlia Stanzioni já adiantou, né? Celebrando o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, que é hoje, dia 25 de maio. O ato solene de ontem à noite teve a participação de importantes líderes religiosos do Brasil e até de outros países. A abertura do ato solene foi feita pelo presidente da nossa Casa Legislativa, o deputado Calão Pignatari, do PSDB. E durante o evento, muitos participantes, Júlia, elogiaram a Lei Estadual 17.346 de 2021, de autoria da própria deputada doutora Damares Moura, que garante a liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo. Disseram que essa lei serve de exemplo para que algo parecido em esfera federal seja feito. Essa lei é a primeira lei do Brasil que defende a liberdade religiosa. A própria Constituição brasileira, Julie, também foi lembrada durante o evento, onde é garantido por meio da Constituição, né, o direito de cada cidadão ter e exercer sua própria religião, assim como locais de culto e celebração também serem permitidos em todo o território nacional. Foi lembrada também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde todo homem tem direito à liberdade de pensamento e religião, e de manifestar sua religião publicamente, sem perigo de qualquer tipo de censura. Por outro lado, Júlia, apesar de no Brasil ser já uma convenção o respeito a todas as religiões, né? E aqui no estado de São Paulo isso ser até lei, foi lembrado também que, infelizmente, o mundo não age assim. Tanto que, ano após ano, faz inúmeras vítimas, né, de violência religiosa.
principalmente entre cristãos e muçulmanos. O evento teve a participação de algumas lideranças religiosas de fora do Brasil, com um breve discurso do secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, a IRLA. Foi o Ganun Diop, né, que é hoje uma das maiores referências na defesa da liberdade religiosa no mundo, que no discurso, o Diop, entre outras coisas, ele defendeu que nós somos livres, né, para escolhermos a nossa religião e que nós temos o princípio básico de todas as religiões, que é o amor. Júlia, daqui a pouco, os espectadores aí do Jornal da Rede Alesp vão assistir a reportagem que eu fiz sobre esse evento, a reportagem completa, né, com esse ato em defesa da liberdade religiosa, que, na verdade, faz parte de uma semana em defesa da liberdade religiosa, com vários eventos, alguns deles sendo encabeçado pela deputada doutora Damares Moura e outro apenas tendo a participação dela nesses eventos. É isso, viu, Julie? Muito obrigada, viu, Fábio de Lima, pela sua contribuição. Você volta logo mais aqui no Jornal da Rede Alesp. E a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, para pacientes com Covid-19 voltou a ficar acima de 80% aqui no estado de São Paulo ontem, segunda-feira. Para especialistas em saúde, esse valor já indica colapso do sistema de saúde. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, a taxa média geral de ocupação de UTI nas redes públicas e privada é de 80,2% no estado e de 77% na Grande São Paulo. Ontem, segunda-feira, alguns hospitais da capital, no entanto, já registraram lotação total. A cidade de Arujá, na Grande São Paulo, também anunciou ontem, segunda-feira, que atingiu ocupação de 100% nos leitos de UTI Covid. Mesmo com índices da pandemia em patamar muito elevado, o governo do estado de São Paulo aumentou a flexibilização da quarentena aqui no estado nesta segunda-feira, elevando a capacidade máxima de atendimento de estabelecimentos comerciais ao público de 30% para 40%. A partir de 1º de junho, também está previsto um novo afrouxamento das regras, com ampliação de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços até às 10 da noite. 450 mil brasileiros perderam a luta contra o coronavírus desde o início da pandemia. 16 milhões 121 mil casos foram diagnosticados desde 2020. 841 mortes em um período de 24 horas, registrados até às 8 horas de ontem. Os dados são das secretarias estaduais de saúde. A esperança fica por conta do volume de óbitos que segue em estabilidade pelo 6º dia seguido. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.800 pessoas. Mato Grosso do Sul, Amapá, Ceará e Piauí apresentam tendência de alta no número de mortes por Covid-19. Aqui no estado de São Paulo, uma preocupação. A ocupação em leitos de UTI voltou a ficar acima de 80%, como nós dissemos anteriormente. Mais de 20% dos brasileiros já foram vacinados. 42 milhões e meio de pessoas foram já imunizadas, quase 21 milhões delas com a segunda dose da vacina. E agora a gente vai com a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre governança corporativa. Segundo um estudo de uma empresa líder global em gestão de carreiras e talentos, colaboradores motivados e engajados são 50% mais produtivos. E com esse sistema, não só os funcionários são beneficiados, mas então toda a estrutura organizacional. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Emanuel Pessoa, que é especialista em política econômica internacional e também de negociação de contratos. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bom? Como vamos? Tudo em ordem dentro do possível, doutor. Eu abri agora a nossa entrevista falando sobre governança corporativa, então eu gostaria que o senhor começasse a nossa entrevista explicando para quem nos assiste agora, então, o que é a governança corporativa e qual o papel dela hoje. Muito bem. Em geral, o que acontece com as empresas
é que existe uma espécie de conflito entre quais são os reais interesses da empresa e quais são aqueles interesses dos seus sócios. Muitas vezes isso é mascarado porque as pessoas que administram a empresa costumam no Brasil ser sócias, porque no Brasil normalmente as empresas são familiares. Uma ou duas pessoas formam uma empresa limitada. Então a gente não tem tão grande ainda um nível de profissionalização quanto em outros países. É mais ou menos a ideia de que as pessoas usam a empresa para a sua subsistência. Só que mesmo que isso ocorra, existem dois interesses aí que são discordantes. Os administradores, eles querem que a empresa gere resultados de caixa muito rapidamente, normalmente para eles aumentarem os próprios salários ou colherem bônus, enquanto que o interesse da empresa é que o valor dela aumente ao longo do tempo de forma sustentável, para que aquela empresa dure 20, 30, 40, 50, 100 anos, ou para que quando ela for vendida, ela seja vendida por um valor muito alto. Então, existe esse conflito, e o que resolve esse conflito é o que nós chamamos de governança corporativa, que é o que vai reger como a empresa é gerida, administrada e como os interesses das partes envolvidas são alinhados para garantir que a empresa tenha permanência de longo prazo com o máximo valor possível. Doutor, então a gente está falando majoritariamente de empresas privadas, é isso? Empresas públicas também possuem governança corporativa. Inclusive, na verdade, a lei das estatais prevê vários mecanismos de governança corporativa nesse tipo de empresa. Aí, no caso, o alinhamento do interesse é verificar o seguinte: como é que numa empresa estatal você blinda o interesse público do interesse político do governo de plantão? Então, aí você tem uma camada a mais de necessidade de governança corporativa quando você lida com empresas que pertencem ao governo. Nós estamos falando então de empresas estatais, doutor, e a gente viu muito nas últimas semanas justamente falando sobre algumas empresas estatais que não se adequam ao momento e que precisam ser privatizadas e afins. Qual que é a leitura da governança então nesse sentido? Há uma relação? Claro, claro, claro. O que ocorre é o seguinte: quando a empresa ela é administrada pelo governo, as pessoas não percebem que, na verdade, os sócios, os acionistas da empresa, somos nós. Inclusive, um tempo atrás, o ex-presidente da Falcone, Matheus Bandeira, ele até cunhou a expressão Brasil SA, que era a ideia de que todos nós seríamos acionistas dessa grande empresa Brasil, na analogia que ele faz. Então, quando você pega uma empresa estatal, todos nós somos, de uma forma ou de outra, proprietários, ainda que indiretos dessa estatal. Ainda que você não seja acionista da Petrobras, você é dono da Petrobras de alguma maneira, porque você é dono do governo. Então, o que ocorre aqui é que o interesse do administrador, que no caso é o governo de plantão, independentemente de ser do partido A, B ou C, a gente está falando do ponto de vista estritamente teórico, esse governante de plantão, ele utiliza as estatais como forma de loteamento de poder político, como forma de divisão de cargos, como forma de angariar cargos no Congresso. Então, em função disso, é muito difícil que uma estatal ela acabe não virando um episódio de corrupção, porque você tem pessoas que são nomeadas por interesse político e pessoas que estão ali efetivamente para conseguir mais dinheiro para a campanha de um determinado partido. Então, em função disso, a privatização ela evita essa situação à medida em que você diminui um foco de corrupção, elimina um monopólio estatal e traz concorrência com um determinado setor. E agora falando das outras empresas, então, né? Em toda empresa, ela precisa ter a governança? É algo essencial para a administração e para aquilo que ela deseja de planejamento? Veja só, se você para pensar que o seu João e a dona Maria, eles viram sócios, montam uma bodeguinha no bairro deles, você vai pensar que para eles terem governança corporativa não faz sentido, é um custo. Só que se o seu João e a dona Maria querem expandir a bodega, não tem dinheiro e não querem ir ao banco pedir dinheiro emprestado, eles precisam de um investidor. Quem é o investidor que vai comprar 15% da bodega do seu João e da dona Maria se ele não puder influir nas decisões e garantir que aqueles 15% não vão virar as férias do seu João e da dona Maria no Caribe? Então é lógico que qualquer empresa que tenha a finalidade, o interesse, o propósito de crescer, se desenvolver, conquistar a posição no mercado, ela precisa ter governança corporativa. Porque se ela não tiver a governança corporativa, é muito difícil ela captar investidores, é muito difícil o valor dela aumentar no longo prazo e é muito difícil que no final do dia o que não ocorra sejam os seus administradores querendo ganhar cada vez mais, ainda que isso seja às custas do crescimento da empresa. Porque é natural, todo mundo quer ganhar mais.
Então, se um gestor ele fica livre para fixar o salário e os ganhos dele, ele vai colocar o máximo possível, mesmo que isso comprometa o crescimento da empresa. E você piora ainda mais a situação quando você pensa que as empresas são familiares. Então, aquela família, muitas vezes, é a subsistência dela. Então, como ela está tirando ali a receita para ela sobreviver, você tem uma confusão que os sócios pensam não no longo prazo da empresa, mas neles mesmos. Mas quando você cria essa governança, por mais que isso possa ser sacrificante, muitas dessas empresas poderiam estar crescendo e no futuro renderem até mais dinheiro para o seu João e para a Dona Maria. Agora, doutor, a gente está falando de governança corporativa. O quanto há uma correlação em se falar de governança e compliance? O compliance é simplesmente um conjunto de práticas que faz você seguir regras e normas de integridade, no sentido de que, quando você fala em compliance, você segue um código de conduta, segue um código de ética e segue as normas internas da empresa. Então, na verdade, o compliance ele seria uma forma de você garantir o cumprimento da governança corporativa da empresa, porque a governança corporativa, muitas vezes as pessoas não percebem, passa pela questão da integridade, da ética, da conduta. Então, o compliance nada mais é do que uma forma de garantir que aquilo é cumprido. Então, o compliance ele seria tipo a garantia de que você tem um cumprimento de regras de governança. Então, uma coisa, claro, vai depender da outra também, pelo que eu entendo da sua fala. É preciso não só ter a governança, mas que se tenha, então, o departamento de compliance muito bem solucionado na empresa, para que essa empresa tenha um planejamento correto e que ela tenha os seus ganhos conforme a empresa necessita. É isso? Há um tempo atrás aqui no Brasil, justamente em função das questões de corrupção, lava-jato, etc., virou aí uma moda se falar em compliance, código de conduta, código de leniência, acesso de risco, que é o Enterprise Risk Management. Tudo isso, na verdade, você faz dentro da aba da governança corporativa. Então, compliance é uma forma de controle, porque o compliance é você estar de acordo. Você dizer que você está compliant significa que você está de acordo. Então, o compliance é aquela parte que ela garante que as regras internas da empresa são efetivamente cumpridas e não apenas conversa para boi dormir ou para inglês ver. Perfeito. Eu faço essas perguntas para o senhor, doutor Emanuel, justamente porque é um tema que não é muito do dia a dia, né? Das pessoas, e até quem nos assiste nesse momento pode ter alguma dúvida, principalmente que a gente está falando de empresas privadas muito mais do que empresas públicas, né? Apesar do senhor ter feito aí uma correlação entre uma e outra. E como funciona isso para o mercado? As empresas que têm uma governança corporativa, elas são melhores vistas pelo mercado? Existe isso também ou não? É um jeito de se pontuar cada empresa dentro do setor, de cada setor? Eu vou te responder a pergunta pedindo para você pensar comigo, tanto você quanto o nosso telespectador. Imagina a seguinte situação. Imagina que tem uma empresa que ela parece promissora e você coloca dinheiro nela. Só que você não tem nenhuma possibilidade de saber como são as reuniões, entender como é o processo de decisão, verificar os relatórios, nada. Não te dão nada. Nada. Você fica no escuro. Ou seja, é um risco muito maior. Agora imagina que você tem uma empresa na qual você não apenas tem acesso aos relatórios, às informações, como você participa das decisões. Não significa que com 10% da empresa você vai tomar a decisão, mas eles te chamam, eles te ouvem, eles te respeitam, eles dão direito a voto. Então, você se sente muito mais seguro de aplicar dinheiro naquela empresa. Se as duas empresas têm a mesma possibilidade de retorno, você confia muito mais na empresa que te dá mais segurança, então ela vale mais. Para você aportar dinheiro numa empresa que te dá menos segurança de participar das decisões dela, o retorno provável tem que ser muito mais alto. Isso faz com que, naturalmente, em mesma situação, empresas com melhor governança, elas valem muito mais do que empresas com pior governança. E agora, como então uma empresa pode implantar a governança corporativa dentro dela e que seja efetiva? Olha, a principal coisa é, primeiro, ter a vontade, né? Porque se os sócios não têm vontade real de implementar a governança corporativa, ela nunca vai existir. Segundo ponto é contratar ajuda especializada, nesse caso, advogados especializados em governança corporativa ou consultorias próprias do tipo, inclusive até mesmo algumas daquelas grandes consultorias internacionais que têm braços de governança corporativa.
Então, esses são as etapas, mas o primeiro ponto é os sócios têm de querer. Se eles não quiserem, não adianta nada. Perfeito, então, doutor Emanuel Pessoa, agradeço a contribuição do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho para o senhor. Para você também, muito obrigado, fica com Deus. O Instituto do Legislativo Paulista promoveu o curso de Relações Internacionais aplicadas aos municípios. Durante o seminário foi falado sobre o acordo da ONU com os 193 países membros da organização que lançaram uma nova agenda com 17 itens para orientar suas decisões no desenvolvimento sustentável. Veja agora na reportagem de Melissa Araújo. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu na manhã desta segunda-feira o curso de Relações Internacionais aplicadas aos municípios por meio da atuação parlamentar. O seminário foi ministrado pelo internacionalista, especialista em negociação e gestão internacional, Carlos Rifan. O palestrante destacou a importância do profissional de relações internacionais em situações como a que estamos vivendo nesse momento, combate à Covid. Comércio exterior é um segmento dentro das relações internacionais. O comércio exterior no Brasil, ele é ligado à Receita Federal, né, ao sistema aduaneiro brasileiro, ao direito aduaneiro brasileiro, ou seja, são as leis que permitem a entrada e saída de produtos e serviços, no caso no Brasil, né, você enviando para países aí de negociação. E relações internacionais envolve todo um sistema macro, envolve toda uma análise que você faz acerca de toda uma estruturação ligada a um país, e a partir dessa estruturação, aí sim vai ocorrer, por exemplo, um subsegmento, que seria o comércio exterior. Eu vou tentar dar exemplos atuais que a gente está lidando no nosso dia a dia, até para abrir um pouco a questão aqui dos olhos dos amigos que estão nos ouvindo de casa, dessa própria negociação com o Covid. A gente vem passando por um processo de relações internacionais diretas desde quando se falou do Covid, lá no final de 2019. Aí isso vem desde o processo de importação, por exemplo, de kit teste, de respirador, de máscara, luva, enfim, de todo esse procedimento. Todos esses produtos, eles são produtos que eles precisam ter registro na Anvisa. Em algumas situações, precisa ter registro no Inmetro. Por exemplo, um respirador, que é um produto eletrônico, ele tem que ter o registro na Anvisa e tem que ter o registro no Inmetro. São 2 órgãos anuentes, além, é claro, do registro na Receita Federal, né, para a entrada desse produto no Brasil. Então, por exemplo, se você vai numa fábrica em algum país que faz a montagem de um respirador, você tem que entrar em contato com a Anvisa e com o Inmetro. Esses profissionais, né, que são lá dos órgãos, eles têm que ir até esse país, fazer a análise daquele material, dar o check, né, dar o ok, e a partir disso, esse produto ele recebe a autorização para entrar no Brasil. Nesse processo de internacionalização, os municípios precisam se atentar a alguns requisitos, como estar em acordo com a Agenda 2030, que é um plano de metas estipulados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para desenvolvimento sustentável. Em 2015, houve uma reunião onde teve uma aprovação de países, né, de um número de países, se eu não me engano, foram 190 países, onde, a partir desse processo, os países fizeram uma descentralização das relações internacionais com o objetivo de reduzir, e esses entrariam os 17 pontos, reduzir questões ligadas à pobreza, melhoria de saneamento, erradicação da fome, aumento de nível de educação, diminuição de desigualdade, enfim. 17 pontos que cidades, municípios, estados e países, no caso, têm que aplicar no seu dia a dia. O objetivo dessas estruturas internacionais, por exemplo, um banco alemão, grandes estruturas suecas, norueguesas, por exemplo, da área de petróleo, ou norte-americanas, canadenses, ou até grandes empresas da China, né, grandes corporações chinesas, o objetivo é investir em cidades que tentam atingir o máximo dos 17 pontos da Agenda 2030 da ONU.
Por isso, o processo de descentralização das relações internacionais. Os cursos do Legislativo Paulista são gratuitos e atendem diversas demandas, principalmente no que diz respeito à administração pública. Para informações ou inscrições, basta acessar a página do ELP no portal da Alesp. O endereço é www.al.sp.gov.br/ILP/. Prefeituras do estado de São Paulo vão receber 1 milhão de testes rápidos de Covid-19 disponibilizados pelo governo do estado para rastrear casos leves e assintomáticos da doença e não só os graves, como estava sendo feito atualmente. A testagem é uma das estratégias para controlar a pandemia, ao lado das medidas de proteção, como o uso de máscara e também o distanciamento social. Março foi o mês em que São Paulo mais testou pacientes com suspeitas de Covid. Mais de 547 mil pessoas e testes de RT-PCR foram feitos que detectam a doença ativa. O resultado mostrou que 43% das pessoas estavam infectadas. Em abril, a quantidade de testes caiu. Foram 359 mil, mas o percentual de positivos continuou perto dos 40%. Os especialistas consideram que taxas como essas, em torno de 40%, para resultados positivos, são muito altos e que isso é um resultado de uma estratégia de testagem focada em avaliar quem já tem sintomas mais fortes. Para fazer essa taxa baixar e ajudar, então, a controlar a transmissão da doença, eles dizem que o caminho é testar um número cada vez maior de pessoas. Uma pesquisa realizada pelo grupo Vebra Covid-19 Brasil aponta a possibilidade de um reforço da vacina Coronavac para idosos acima de 80 anos. A pesquisa publicada na semana passada mostrou que a taxa de proteção da vacina cai conforme a idade e varia de 61% na faixa etária entre 70 e 74 anos a 28% acima dos 80 anos. Para um dos autores do estudo, o infectologista o Júlio Croda, da Fiocruz, a aplicação de uma dose de reforço para idosos deveria ser feito ainda nesse ano. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, acredita que uma revacinação pode ser necessária no futuro, mas para isso são necessários mais dados para dar base a qualquer decisão nesse sentido. E agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre o dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Existem 4.962 crianças aptas para adoção no Brasil e quase 34 mil famílias cadastradas como pretendentes a essa adoção, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Marília Golfieri Ângela, ela é advogada familiar. Bom dia, doutora, tudo bem com a senhora? Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Julie, um prazer estar aqui conversando novamente com você sobre esse tema da adoção e agradeço muito o convite. Prazer é nosso, doutora. Justamente nós falamos agora na nossa abertura o quanto temos de crianças nessa fila para adoção e famílias. O que acontece? Por que não há uma conexão tão fácil entre essas crianças e essas famílias, doutora? Bom, Julie, isso é um tema bem complexo e relevante para a gente que estuda adoção. Basicamente, choca, de fato, esse descompasso, né, entre o número de crianças para adoção ser muito menor do que o número de pretendentes habilitados no SNA. Mas o que acontece normalmente é que o perfil da criança que está no sistema de acolhimento hoje e está disponível para adoção, né, porque não são todas as crianças que estão no acolhimento que estão disponíveis para adoção, mas o fato é que a criança que está disponível não encaixa no perfil da maioria dos pretendentes à adoção. Então, essa discrepância entre o número resulta majoritariamente, dentre outros fatores, mas majoritariamente dessa diferença dos perfis. E aproveitando então essa sua fala de diferenças de perfis, para quem está em casa e não entende efetivamente desses pormenores, quais são essas diferenças? O que não encaixa?
E normalmente, Julia, a maior parte dos pretendentes busca meninas brancas recém-nascidas ou com tenridade, né, abaixo de 4 anos. Esse não é o perfil da maior parte das crianças que estão disponíveis para adoção. Entre outros fatores, como gênero, raça, como eu coloquei aqui para vocês, idade, há também outras questões vinculadas a grupo de irmãos, a existência de doenças como HIV, como algum tipo de deficiência física ou um transtorno do espectro autista. Então, há algumas outras questões, mas majoritariamente a gente pode analisar, fazer um perfil mais raso por gênero e raça. Isso que a senhora nos pontua agora não deixa de ser preocupante, né? Porque nós temos, então, uma parcela mínima de crianças que efetivamente serão adotadas, né? Se a gente deixar claro essa situação, porque depende se ela é mais velha, mais nova, se ela tiver irmãos também, pelo que a senhora disse, fica mais difícil se encontrar uma família que, por exemplo, se tem 2, 3 irmãos, queira adotar os 3 ou os 2. Ainda a leitura de adoção no Brasil é muito difícil, no sentido de as pessoas às vezes colocam no seu imaginário que querem uma criança nesse ambiente e não abrem, né, a mente, vamos dizer assim, não abre a mente para as novas possibilidades? Sim, Julie. Acho que a adoção, acho que o dia de hoje vem também para trabalhar um pouco essa pauta, né? Mas para trazer um pouco tirar um pouco da invisibilidade do termo da adoção no Brasil, porque ela vem com uma série de mitos, digamos assim. Então, realmente há o imaginário, né? Como você bem colocou, de uma criança que vai chegar, que vai ser branca, que vai ser assim, que vai ser assado, que não vai ter problemas, né? Coisas que a gente às vezes não espera de um filho biológico, a gente espera de um filho que venha por adoção. Mas, basicamente, então, quando a gente também fala sobre esse tema pelo viés dos pais, é importante a gente sempre chamar atenção para que esse filho que venha por adoção, ele não seja um filho imaginado, né? Um filho irreal, e nem que seja um filho que venha substituir, por exemplo, um filho não gerado, uma frustração decorrente da impossibilidade de geração de um filho biológico. Então, realmente, trazer essa pauta para a mídia, né, em relação à adoção, ela é fundamental para que a gente faça algumas desconstruções. Inclusive, como você bem colocou, sobre a adoção tardia, por exemplo, né, de crianças já numa idade mais avançada ou de adolescentes, que são a maior parte das crianças que estão disponíveis para adoção atualmente. Então, o curso de preparação que é feito aos pretendentes durante a etapa, né, durante o processo de adoção, e mesmo as pautas das discussões dentro dos grupos de apoio à adoção, que a gente sempre chama atenção para esses grupos que são fundamentais dentro, para quem busca a adoção como meio de ampliação da sua família, para que traga essas reflexões, para que as pessoas entendam o que é a adoção tardia, né, e se abram a essa oportunidade, porque, como você trouxe, às vezes elas nem pensam sobre isso, né? Elas nem colocam isso como uma possibilidade, às vezes até por um certo desconhecimento. E justamente, né, quando a senhora fala de se colocar na mídia uma discussão, quando a gente coloca na mídia uma discussão como essa, num dia importante como hoje, do Dia Nacional da Adoção, é para que justamente se quebre os paradigmas, né? E se quebre ainda alguns rótulos que se tem, porque pela leitura que eu faço do que a senhora respondeu, ainda existem muitos rótulos com relação à adoção, talvez não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, né? Como a senhora apontou, algumas questões de a criança um pouco mais velha, a questão de raça, de ter os irmãos. A minha questão é preciso também mudar, a senhora já começou a responder, mas eu gostaria de aprofundar essa questão, é preciso mudar um pouco da visão e da cultura das pessoas que estão na fila de adoção, para entender que há uma gama de crianças que querem um lar, né? Que querem ter uma vida diferente das que estão dentro dos orfanatos, dos locais de adoção. Não que elas não estejam sendo bem tratadas, sim, elas são muito bem tratadas, mas o acolhimento de uma família é diferente, né? Sim, Julie.
O acolhimento institucional, ainda que ele seja familiar, né, que a criança esteja dentro do acolhimento familiar, então de uma família que se cadastra dentro do serviço público para acolher essa criança, mas a maioria está em acolhimento institucional, e o acolhimento institucional ele é muito ruim. Né? Dentro dos abrigos, as crianças não têm a sua própria individualidade respeitada, muitas vezes, né? Tem ali entre 15 e 20 crianças dentro do mesmo abrigo, com cuidadores que estão ali, mas que realmente não são a família. Né? Então, realmente, sem dúvida nenhuma, a adoção para essas crianças que já estão disponíveis dentro do SNA, ela é a melhor solução. Né, para passar o Natal, ou mesmo dentro de um programa de apadrinhamento afetivo, por exemplo, essas referências pessoais e afetivas para a criança, elas são muito importantes. Né? E isso a gente vem evoluindo bastante na discussão dos avanços psicossociais da adoção. Mas, como você colocou, é importante que as pessoas respeitem, né, acima de tudo, as suas limitações, entendam as suas predileções em relação ao perfil da criança que vai vir, até para que essa adoção ela seja uma adoção bem-sucedida, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa fazer uma conscientização, inclusive para que essas famílias deem chance ao amor, né, digamos assim. Né, a gente tenta afastar um pouco a adoção de um ato de amor, porque ela não é só isso, ela tem um exercício de parentalidade responsável que é fundamental dentro da adoção, né, esses entendimentos sobre a complexidade do tema, mas é importante que as pessoas entendam o que está por trás de tudo isso e quem é a criança que está também ali dentro do serviço de acolhimento. Né? Por isso que aquelas iniciativas como foram trazidas na mídia, como o desfile das crianças que estavam por adoção, ou encontros, por exemplo, que facilitam a convivência de crianças que estão disponíveis dentro do SNA com pretendentes à adoção, para entender, às vezes, afinidades, né, que esses adolescentes possam vir a ter com pais que estão buscando adoção, eles são fundamentais para que a gente tenha essa oportunidade. Né? Eu sempre falo que é uma oportunidade para a gente rever os nossos próprios paradigmas. É isso mesmo, doutora. Contando um pouco da história da adoção no Brasil, né? Como é que era antes da Constituição de 1988? Após, tivemos grandes mudanças. Hoje, depois de tantos anos, né? Depois da Constituição de 88, tivemos ainda outras mudanças. Hoje, qual que é o cenário hoje da adoção no Brasil? Júlia, é interessante falar sobre histórico de adoção, porque a gente que estuda não sabe quando ela começou, né? Quais são assim, os primórdios da adoção. Acho que a gente sempre esteve com esse tema, né, dentro da nossa cultura, né? De, às vezes, enfim, o filho de criação, como se falava no passado, né? Meu irmão de criação, enfim. Isso já está muito enraizado dentro da cultura brasileira. Mas, como você bem colocou, a adoção ela vem sofrendo uma série de mudanças legislativas e avançando, né, em pautas, escolhas psicológicas, assistenciais, que a gente consegue hoje ter um cenário que há muito o que se comemorar, digamos assim. Então, a gente tem, óbvio, críticas e reflexões necessárias ao SNA, como né, problemas vinculados ao sistema, mas há muito o que se comemorar. Principalmente depois da reforma de 2017, que foi uma reforma que trouxe grandes mudanças para a adoção, como modernização, adaptação do processo à nossa realidade atual, inclusive maior celeridade, prazos mais certos, como no estágio de convivência, por exemplo. Então, hoje a gente garante para as pessoas que buscam o sistema de justiça para iniciar o processo de adoção de forma voluntária, que é uma adoção segura e para sempre, né? E que a gente precisa chamar atenção para isso, que a lei garante que essa adoção que ela transcorra tanto para a criança quanto para a família de forma segura e irrevogável, né, para sempre, que ela não vá sofrer atentados, inclusive por parte do sistema de justiça, como a gente viu, por exemplo, no caso da Vivi, recentemente noticiado de uma forma robusta na mídia. Então, hoje o cenário ele é positivo, assim, óbvio, sempre há mudanças a serem feitas, mas é um cenário que traz essa segurança para todos os envolvidos.
E hoje, aproveitando falar de cenários aqui da adoção no Brasil, é importante que as pessoas que estão em casa saibam também qual é o perfil, então, dessas famílias e das pessoas que estão esperando na fila de adoção, digo, de quem vai adotar essas crianças e adolescentes. Qual que é o perfil? Eu digo isso para entender também se temos maioria de brasileiros ou famílias estrangeiras, né, pessoas de outros países podem, né, pleitear então uma adoção no país, aqui no Brasil. Sim, Julie, é super legal essa pergunta do perfil, porque esse é um dos mitos também da adoção. A gente não tem hoje, a pessoa ela precisa ser maior de 18 anos e tem uma diferença de 16 anos para a criança ou adolescente que vai ser adotado. Essa é a única regra, digamos assim, e até essa regra dos 16 anos, às vezes a gente consegue quebrar e modificar. Mas, basicamente, hoje a única exigência é que ela seja maior de 18 anos. Né? Não existe preconceito, os preconceitos existem, mas dentro do sistema de justiça não há nenhuma limitação para pessoas solteiras, ou casais homoafetivos, enfim, não há um perfil desejado para quem pretende adoção. Né? Então, a maior parte das pessoas que estão inscritas no SNA hoje são brasileiras. A adoção internacional, a gente sempre também chama atenção para esse ponto, porque ela é a última hipótese dentro do sistema brasileiro. Né? As crianças que são direcionadas para a adoção internacional, normalmente são mais adolescentes, justamente porque precisam ser esgotadas as possibilidades da criança ser mantida aqui no Brasil. Isso porque, em respeito à etnia, cultura, né, a gente acredita que uma adoção mais bem sucedida vai ser decorrência também da criança ser mantida dentro da sua própria cultura. Então, primeiro precisa, inclusive para facilitar o acesso a ela, por exemplo, a verdade biológica, né, as origens biológicas dela no futuro. Então, sem dúvida, a gente só vai... não é que não é permitido que estrangeiros adotem no Brasil, mas essa adoção ela só vai ser possibilitada a partir do momento em que a criança não tiver chance de ser adotada aqui. Então, justamente por isso é que a gente vê muitos casos de adoção internacional de crianças mais velhas, a partir dos 9, 10, 11 anos, e adolescentes já a partir dos 12 anos. A senhora falou há pouco sobre não só falar em ato de amor para adotar uma criança, né? Eu iria um pouco além, doutora. É um desprendimento de amor, porque é você amar uma pessoa que não foi gerada por você, não é? Isso muito pontual, acho que é importante, né? Porque às vezes dizem que esse amor que a gente tem pelos filhos começa quando a gente está gerando. E é um outro tipo do gerar, né? É aquele amor realmente desprendido, de dizer que é uma criança que vem com seus valores, que vem né, com uma outra perspectiva, e você tem que colocar essa perspectiva dentro da sua realidade. Dentro dessa questão, doutora, hoje, como o Brasil está diante do mundo com relação a esses processos de adoção? Digo isso no sentido de, há muitas famílias que começam o processo de adoção e entendem, no meio do caminho, que não é isso que elas querem. Como é que funciona isso? Né? Porque eu imagino também, e em que momento, até para as pessoas entenderem em casa, em que momento essa criança, ela é comunicada, a criança, né, quando há a possibilidade de entendimento, é comunicada que ela vai para uma família ser adotada. Como é que funciona todo esse trâmite burocrático, vamos dizer assim? Uhum. Vou até anotei aqui para a gente ir por partes, que tem bastante coisa também para falar sobre esse assunto. Como você colocou, Julie, muito bem colocado, a adoção, ela também, a gente brinca, né, as doulas por adoção, tem até um perfil bem interessante no Instagram sobre isso. A adoção, ela requer também, às vezes, uma espécie de gestação. Né? Hoje, em dia, em média, um processo de adoção no Brasil dura em torno de 4 anos, então, é um tempo de preparação que muitas famílias por adoção, às vezes, ficam nessa dúvida, qual é o momento de montar o quarto, né? Como que eu vou escolher o nome? Posso mudar o nome ou não? Então, tem uma série de dúvidas que elas são, inclusive, concorrentes ali quando você tem um filho biológico, né? Então, ela também é uma gestação um pouco mais comprida, né? Mais complicada, às vezes, também, mas é uma gestação também. Então,
pulando aí, avançando um pouco na sua questão, as famílias que não querem, né? Hoje no Brasil a gente tem uma alta taxa de devolução de crianças e adolescentes. É uma taxa que, infelizmente, ela não é medida com a seriedade que se exigia, né? Exigiria nesse assunto. Então, a gente acaba tendo crianças que são devolvidas para o sistema de justiça. Nesse ponto, inclusive, há até a possibilidade de uma indenização dessa criança contra a família que adotou, porque não existe devolução de filho, né? Então, a partir do momento em que a adoção ela já é terminada, já não existe essa possibilidade de adoção, de devolução. Justamente por isso que a gente fala em dever de indenizar por parte desses pais. E aí, também, dentro dessa questão de não querer, a gente tem essa evolução de discussão de possibilidade de indenização, e há outra também discussão em relação ao momento da revelação que você colocou, né, que a gente precisa também ter em mente que a adoção, ela requer, assim como na filiação biológica, mas ela requer também a transparência dentro da filiação. Então, que essa família, tendo ali dentro do estágio de convivência, né, que é esse momento de aproximação com a criança, a família recebe o histórico da criança, primeiro de tudo, né, busca saber por que aquela criança está dentro do sistema de acolhimento, e aí sinalizando positivamente é que vai iniciar o estágio de convivência, que é quando essa criança dentro do serviço de acolhimento vai saber que tem uma família ali que pretende a adoção. Então, inicia-se o estágio de convivência, que ele pode durar ele dura 90 dias, sendo possível a prorrogação por mais 90, mas ele dura 90 dias e é quando vai haver essa interação da criança com os pais por adoção, né? Então, às vezes, ter esse convívio inicial dentro do abrigo, depois evoluir, às vezes, para levar para casa, e findo esse processo esse estágio de convivência é que a família vai ser oportunizada a essa família a abertura de prazo para pretender a adoção dessa criança, né? Então, esse é o momento de conexão dentro das regras da lei, né? Óbvio que tem casos que são muito peculiares, a gente precisa sempre analisar o melhor interesse da criança, mas a regra é essa que eu expliquei. Perfeito. Doutora Marília, muito obrigada, viu, pela entrevista hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, num dia tão importante para a conscientização. Bom dia. Obrigada, Júlia, agradeço. Bom dia para você também. A CPI, que investiga as ações e possíveis omissões do governo federal na pandemia de Covid-19, ouve hoje a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, a Maíra Pinheiro. A servidora pública é conhecida como Capitã Cloroquina, por defender o uso do medicamento para tratamento da Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada. Maíra Pinheiro conta com um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, o Ricardo Lewandowski. Essa medida é uma garantia de que ela possa deixar de responder perguntas sobre fatos ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, época em que aconteceu a crise de falta de oxigênio em Manaus, na região norte do país. O Banco Central divulgou as diretrizes para a implementação do Real Digital no Brasil, com previsão de uso, inclusive, em pagamentos no varejo em até 3 anos. As possibilidades com a moeda digital são inúmeras e estão concentradas em 3 funcionalidades principais. A internet das coisas, com produtos inteligentes ligados à rede mundial de computadores, os smart contracts, que são contratos digitais autoexecutáveis, e o dinheiro programável, com planejamento de pagamentos futuros por produtos ou serviços. Autoridades monetárias mundiais estão pesquisando sobre a emissão de moeda digital. Das grandes economias, a mais avançada nesse processo é a chinesa, que já quer colocar o yuan digital em funcionamento já no final de 2022. A nova moeda do gigante asiático, porém, é analisada com ressalvas. A aceleração nesse processo é vista também como uma reação à popularização das criptomoedas, consideradas ativos voláteis e sem controle, então, por parte dos governos.
Lá nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central americano está mais cauteloso e já disse que ainda nesse ano vai analisar questões técnicas e políticas sobre uma moeda digital, pois o dólar funciona bem como reserva mundial. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje, terça-feira, a primeira parcela antecipada do 13º salário. O pagamento, que em geral costuma ocorrer em julho, foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia da Covid-19. Hoje, o pagamento da primeira parcela será feito para quem recebe até um salário mínimo e tem o número de benefício com final 1. A segunda parcela será paga em 24 de junho. O pagamento da primeira parcela segue até o dia 8 de junho para os demais beneficiários. A segunda parte será paga, então, entre 24 de junho e 7 de julho. Em todo o país, 31 milhões de beneficiários vão receber o 13º salário, então, antecipado. Vale lembrar que o prazo para entrega da declaração do imposto de renda de 2021 com base em 2020 termina no próximo dia 31, segunda-feira que vem. A Receita Federal informou que ainda não recebeu 11 milhões e 400 mil declarações. A multa para quem perder o prazo é de, no mínimo, R$ 165 pelo atraso ou então 2% em relação ao valor devido. 32 milhões de brasileiros devem prestar contas ao leão nesse ano. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.